Essa é a história de um homem chamado Arthur. Ele vive em uma cidade violenta e corrupta, dominada pelo tráfico. Arthur sofre de problemas mentais e, por isso, é desconsiderado pela sociedade. Ele está cansado e descontente com o mundo em que vive. Então, decide tomar uma atitude. Ele veste trajes chamativos e pinta o rosto, assumindo a identidade de Defendor. E aí, pessoal do YouTube? Beleza? Hoje eu trouxe pra vocês Defendor. O roteiro e a direção desse filme foram feitos por Peter Stebbins. Ele é um filme dos Estados Unidos e ele lançou mundialmente em 12 de setembro de 2009. A história desse filme é basicamente a seguinte. Arthur Poppington é um homem comum que vive numa cidade corrupta e violenta, e ele tá descontente com a forma como as coisas andam. E como ele tem uma imaginação muito fértil, ele decide se vestir de um super-herói, um justiceiro para proteger as pessoas da cidade, chamado Defendor. Ele tá procurando um vilão chamado Capitão Indústria, que é um traficante de drogas local. Como ele não tem poder nenhum, mas tem a coragem para enfrentar todos os bandidos, ele cria o próprio uniforme e se arma com uma artilharia completamente não convencional para tentar enfrentar essa galera e chegar a quem ele quer chegar, que é o Capitão Indústria. E eu vou avisando já logo no início do vídeo que esse filme não é o que parece, e eu não recomendo muito que crianças assistam porque é um pouco pesado, apesar de se tratar de um filme de super-herói. Então, vão rolar alguns papos aqui um pouco mais maduros, e caso você seja uma criança ou você tenha uma criança assistindo esse vídeo, pode sair porque não vai ser bom não. Bom, aviso dado, história contada, então vamos para a apresentação dos personagens, como eu sempre faço, para ninguém se perder quando eu estiver contando a história do filme. E a gente começa com Arthur Poppington. Ele é um homem comum que sofre de uma lentidão mental. Ele é fã de histórias de super-heróis e acredita que a mãe dele foi morta por um vilão chamado Capitão Indústria. E por isso ele decide se tornar um justiceiro e enfrentar ele cara a cara. Angel, ou Cat. Sim, ela tem 2 nomes diferentes, mas isso vai ser explicado conforme eu for contando. Ela é uma jovem prostituta e desiludida, que tenta sobreviver oferecendo o corpo dela em troca de dinheiro e drogas. Ela não é nem um pouco malvada, ela até ajuda o Arthur em certa parte do filme, e depois desse encontro, por acaso, ela passa a ajudar ele a morar na base secreta dele, que é uma oficina abandonada. Chuck Dooney. O Dooney é um policial corrupto que alicia as meninas menores de idade e as induz ao uso de drogas para mantê-las sob o controle de um chefão do tráfico local. E a gente pode deduzir que foi ele o responsável por atrair a Cat, mas isso a gente vai ver durante a história do filme. Paul Carter. Ele é amigo do Arthur. Ele é capataz do departamento de serviços públicos da cidade. Ele quase sempre está preocupado com a condição mental do amigo dele e por isso ele está sempre perto para tentar auxiliar o Arthur na tomada de decisões. E por causa dessa preocupação, ele não aprova, a conduta do Arthur de se arriscar enfrentando bandidões por aí. E por último, Radovan Kristic, o Capitão Indústria. Ele é o chefe da milícia sérvia. É um homem extremamente perigoso, traficante de drogas e pessoas. É ele quem controla o esquema de tráfico e prostituição que domina a cidade toda. Bom, personagens apresentados, então vamos para a história de Defendor. O filme começa com Arthur sentado num consultório enquanto uma doutora faz algumas perguntas para ele. A gente percebe que ele está usando um uniforme carcerário, então quer dizer que ele cometeu algum crime e está passando por um tratamento. Logo a gente descobre que ele agrediu alguém e a psicóloga está tentando descobrir por quê. Ela insiste na pergunta, mas ele diz que é confidencial. E é aí que o filme, começa de verdade. Passa o letreiro e a cena corta para um cenário noturno, onde o Defendor faz a sua primeira aparição. Ele observa o que parece ser uma área de prostituição na cidade. E quando ele vê um homem empurrando uma menina para fazer sexo oral nele, ele interpreta isso como um ato de violência. Não que não seja, é sim. E ele parte pra cima pra tentar socorrer ela. Depois que ele aborda o cara e faz ele sair do carro,
o Defendor pergunta sobre um capitão indústria. E, insatisfeito com a resposta que ele recebe, ele espanca o moço com um cacetete. O que ele não sabia é que esse cara que ele espancou é o policial Chuck Dooney. Depois de terminar o serviço, o Defendor decide fazer uma pausa numa lanchonete local. Não muito tempo depois, um policial entra lá e, ao receber uma chamada da central dizendo que tem um homem com as mesmas características do Arthur sendo procurado, o Defendor acaba sendo abordado e 2 policiais levam ele para a delegacia. Lá, o capitão de polícia tem uma conversa com o super-herói. Claro que ele não leva o Defendor muito a sério. E depois de liberado, o Arthur sai do local falando frases de efeito como se estivesse dentro de um quadrinho. Tem pelo menos 8 maneiras de sair desta pocilga. Eu estou usando a porta da frente. Depois dessa cena, o filme volta para o consultório onde o Arthur está sendo avaliado. E aí a gente pode notar que a cena anterior aconteceu antes da situação atual em que ele se encontra. Depois que a doutora promete a confidencialidade dos relatos do Arthur, ele finalmente decide revelar a sua identidade secreta. E mais uma vez, nós somos levados para uma lembrança dele. A próxima cena começa com o Arthur despertando num tipo de oficina abandonada que ele deve ter adotado como uma casa. Ao mesmo tempo em que ele está acordando, a gente escuta uma transmissão de rádio com um programa falando sobre o problema de prostituição infantil na cidade. Naquela mesma noite, o Arthur veste mais uma vez o seu traje e sai em patrulha pela cidade. E mais uma vez ele dá de cara com o Dooney, que quando viu um moleque pichando uma parede foi pra cima dele junto com mais 3 caras. O Dooney tira sarro do Arthur, chamando ele de retardado por causa da roupa e da maquiagem. Mas o Defendor não se deixa afetar e lança um vidro cheio de vespas contra o policial. Depois disso, ele corre pro seu veículo, que ele chamou de Defendog, ou Cão do Defendor. Só que ele não tem tempo de entrar no carro porque os outros 3 homens que estavam com o Dooney conseguem alcançar ele e espancam ele até que ele fique inconsciente. Durante esse período que ele fica no chão, o Arthur tem alucinações e memórias sobre a mãe dele. Ao mesmo tempo que aquela prostituta de antes, aquela mesma que ele salvou na noite anterior, ajuda ele a se levantar. De volta na oficina, a menina se apresenta para ele como Angel. E ela até tenta oferecer os seus serviços para ele. Só que, por causa do atraso mental, o Arthur não entende a indireta e, muito gentil, ele deixa que ela se hospede ali junto com ele. No dia seguinte, no trabalho, o Peter, um amigo do Arthur, fica preocupado quando viu ele cheio de machucado no rosto e tal. E, como faria um super-herói de quadrinhos, o Arthur dá uma desculpa. Só que ele não convence o amigo, que leva ele imediatamente pro hospital. E lá a gente descobre que o Arthur não é amigo só do Peter, mas também da família dele. Eles são tipo tutores pro Arthur, que auxiliam ele, considerando a sua condição mental. Na cena seguinte, na delegacia, o capitão fala por telefone com um dos seus superiores sobre uma operação secreta na tentativa de acabar com o esquema de tráfico local. O Dooney parece ter escutado sobre a ação. E depois de ter uma conversa um pouco suspeita com o capitão, ele se retira do local. De volta para a base secreta do Defendor, o Arthur fala para Angel sobre a sua missão de encontrar e derrotar o Capitão Indústria. E ela menciona o Radovan Kristic, o chefe da milícia sérvia. E por causa da semelhança desse cara com o Capitão Indústria que o Arthur tinha no imaginário, ele acaba pensando que o Radovan é o vilão que ele está procurando. Mais tarde, naquela mesma noite, a Angel volta para a oficina um pouco alterada devido às drogas e depois de ter uma pequena discussão com o Arthur, ela revela que na verdade o seu nome é Katerina Debrovkowitz. Ela finalmente se acalma e os dois têm uma conversa super fofa sobre as habilidades dela, que ela sabia fazer mais do que simplesmente usar drogas e se prostituir. Eu tirava em inglês. Inglês? Como um escritor? A senhora Shaw achava que eu era boa, mas isso foi há 4 anos. Devia ser uma escritora como a Lois Lane.
É, Lois Lane, sou eu. Na cena seguinte, o Dooney leva mais uma garota para conhecer o chefão do crime. E ele oferece um cigarrinho de droga para ela. E é aí que a gente pode deduzir que muito provavelmente foi ele quem apresentou as drogas para Cat também. No dia seguinte, o Defendor se infiltra no lugar onde o Radovan tem a reunião com os capangas dele. Ele consegue gravar algumas informações sobre um carregamento de drogas e meninas que vai chegar em 3 semanas a partir daquele dia. Infelizmente, ele não consegue muito mais informações, porque ele acaba esbarrando numa placa e revelando a sua posição. E aí ele tem que fugir do prédio, porque os capangas têm armas e ele não tem nada. E depois da perseguição, o Defendor consegue se esconder, e o Dooney e os capangas voltam para a sala de reuniões do Christic, onde ele recebe ordens diretas para matar o Arthur. O Defendor leva as gravações que ele fez daquela reunião para a delegacia, mas por causa da má qualidade dos vídeos, o capitão não consegue provas o suficiente para dizer o que está acontecendo e se o Dooney está envolvido. Na manhã seguinte, indo para a oficina, o Peter acaba por acaso vendo a Cat sair do local. Ele fica preocupado com a condição de moradia em que o cara tá vivendo, já que ele invadiu uma oficina, e tenta dar uma bronca no amigo. Só que aí, né, ele causa uma pequena discussão. Mas como a mente do Arthur é uma mente de criança, os dois logo fazem as pazes. E o Peter dá de presente um celular pra ele, dizendo que se qualquer coisa acontecer, é só ele apertar o botão de chamada automática e o Peter aparece pra ajudar. Mais uma vez, o filme volta para análise no consultório. A doutora diz pro Arthur que ela não entende como ele poderia ter agredido um senhor chamado Sr. Dubrovkowitz, sendo que ele é uma pessoa tão amável e gosta das pessoas. Mas ele ainda não responde, ele simplesmente continua contando a história. Depois de ter uma discussão com a Cat, na tentativa de fazer ela parar com o vício em drogas, o Defendor sai mais uma vez em patrulha. E outra vez, ele se encontra com os capangas do Christic, que tentam a todo custo matar ele. Sem treinamento, mais uma vez, o Defendor é espancado. Só que na tentativa de parecer valente, ele continua levantando e reagindo, mesmo que quase sem forças. Até que um dos capangas perde a paciência, tira uma arma do cinto e atira nele várias vezes. Não muito tempo depois, o Arthur é socorrido pela Cat e o Peter, que ele tinha chamado pelo celular. E mais uma vez, o filme volta pro consultório. Lá, o Arthur diz que ele não teve medo de morrer, porque toda vez que ele fica machucado, ele vai pra um lugar muito bom na mente dele. E ele fica lá até ele melhorar. E nesse lugar, ele diz que tem memórias da sua infância. Preocupado com a influência da Cat sobre o Arthur, o Peter pede que ela se afaste dele e não volte a falar com ele de forma alguma. Ela vai até o quarto onde ele tá internado para se despedir dele, e como ela pensa que ele tá inconsciente e não tá ouvindo nada, ela faz um desabafo sobre o pai dela. Ela diz que o pai dela é um pedófilo e que abusou dela quando ela era criança. Só que o que ela não percebeu é que o amigo dela tava ouvindo tudo. Enquanto isso, na casa do Radovan Christic, ele recebe uma ligação de alguém, de um dos seus contatos, revelando que um dos capangas dele é um policial. Ele imediatamente verifica a arma de um deles. E quando ele percebe que a arma estava carregada com munição simulada, ele puxa uma de verdade e atira no policial ali mesmo. Tipo, na sala. Então essa é a explicação. O capanga que atirou no Arthur na noite anterior era um policial. Então ele usou munição simulada. Por isso, o Arthur não se machucou tanto. De volta ao Arthur, a gente descobre que ele saiu do hospital sem permissão e foi direto até a lavanderia do Sr. Dubrovkowitz. Vocês lembram do nome da Cat? Catherine Dubrovkowitz. Ele é o pai dela. Ele então invade a lavanderia, pega o cara, dá um soco nele, arrasta ele pelo pé e joga ele dentro do lixo. No consultório da psicóloga, o Arthur diz que acha que não fez nada de errado. Ele só queria se vingar pelo que o homem fez para a amiga dele. Ele também diz que quer capturar o Capitão Indústria porque ele foi o responsável pela morte da sua mãe. Mas na cena seguinte a gente descobre que a mãe dele morreu de overdose e que tudo não passou de um mal-entendido por causa do seu atraso mental. Drogas.
Acabaram com ela. Odeio as drogas, odeio as pessoas que fazem as drogas. Odeio os traficantes, garoto. Eles são caras ruins. Quem são eles? A escória por cuja liberdade eu lutei. Os capitães da indústria. Após essa revelação, a gente é levado para o momento do julgamento do Arthur, no qual o Peter tenta defender ele, alegando que ele tem um atraso mental e que pensa que é um super-herói. E assim, o Arthur é sentenciado a uma série de exames para avaliar a sua condição mental. Vocês estão vendo como tudo tá se encaixando? É por isso que ele tava no consultório, foi isso que aconteceu, é aí que... cara, esse filme é... Do lado de fora, o caso do Defendor parece ter chamado a atenção da mídia. E por incrível que pareça, a população parece ter apoiado o Arthur nas ações dele. Finalmente, as avaliações terminam e até mesmo a doutora parece ter simpatizado pela bondade e gentileza do Arthur. Ela então pede que o juiz arranje alguma maneira de reinseri-lo na sociedade. E o juiz toma a seguinte decisão. Ele diz que o Arthur vai ficar sob a tutela da família dos Carter, que é a família do Peter, e que ele tá proibido de usar o uniforme de Defendor. Agora, sem ter pra onde ir, a Cat decide voltar a falar com o Dooney. Ela diz que quer voltar pro negócio. E o Dooney se aproveita da situação para chantagear o Arthur, enviando para ele uma ameaça junto com uma foto da amiga dele amordaçada. Fale, ela morre. E como ele entende grande parte das coisas ao pé da letra, ele obedece. O Arthur passa vários dias sentado em um balanço no quintal dos Carters, sem dizer uma palavra desde que recebeu a ameaça. E para tentar consolar o amigo, o Peter diz que ele já era um super-herói mesmo antes dele ter o uniforme e que ele não precisa de uma fantasia para fazer coisas boas. E encorajado por essas palavras, ele levanta e decide tomar uma atitude. Ele vai salvar a Cat. No cativeiro, a menina consegue atirar no policial sozinha e durante a fuga ela dá de cara com o Arthur. Os dois se abraçam e é tudo muito bonitinho. Eles voltam para a oficina e o Arthur veste mais uma vez o seu uniforme e diz que vai pegar o Capitão Indústria. A Cat tenta convencer ele de desistir da ideia porque ela sabe que é muito perigoso, mas assim que ela percebe que ela não vai conseguir, ela só entrega uma arma para ele e os dois se abraçam bem forte, como se fosse um ato de despedida. Meu Deus, começa. Nessa cena começa aqui, ó, já. Eu não sei nem como que eu tô falando isso normal, mano. Só de lembrar já dá um... Sério, é muito bom. É muito bom. Antes de ir pro local onde o Christie disse que ia receber o tal carregamento, o Defendor passa na delegacia pra avisar o capitão de tudo o que tá acontecendo. E quando chega no lugar da entrega, o super-herói enfrenta alguns capangas e consegue derrubá-los sem muita dificuldade. E é aí que ele fica frente a frente pela primeira vez com o super vilão. Percebendo a loucura que o amigo dela estava prestes a fazer, a Cat tenta correr o mais rápido possível até o local para tentar impedir ele de fazer alguma besteira. Só que não dá tempo. Ela chega no lugar no exato momento em que o Christie atira várias vezes contra o peito do Arthur, sem dó. Armas são para covardes. Quase sem forças, mas ainda um pouquinho consciente, o Defendor diz que foi o Christie quem matou a mãe dele. E aproveitando a distração momentânea do mafioso, ele consegue atingi-lo com o cacetete. Só que isso não é o suficiente para derrubar o cara, que pega a arma e atira mais 3 vezes contra o peito do Arthur, derrubando outra vez. E agora de verdade não tenho o que falar, eu vou só deixar a cena aqui. Não use drogas. Eu não vou usar, eu prometo que não vou usar. E arranje um emprego. Eu vou arranjar um emprego e você não vai morrer, sabe? E você vai ficar bom logo. Máquina de escrever. É ser uma Lois Lane, eu sei. Eu vou me esforçar muito, muito mesmo. Eu te amo, Cat. Eu amo você também. Lua. O quê? O que foi que você disse? Lua.
Eu te vejo na lua. Está bem. Eu vejo você na lua. A droga, não! Assim que a morte do Defendor vem à tona, toda a cidade se comove e decide fazer uma homenagem pro Arthur como um herói. Até a psicóloga. E o filme termina com algumas imagens de reportagens de jornal sobre a valentia do super-herói. Só que espera aí, porque tem uma surpresa. Assim como o Arthur queria, foi a Cat quem escreveu todas essas matérias. Ela conseguiu trabalhar como uma repórter. Ela se tornou a Lois Lane dele. E eu quase chorei de novo escrevendo essa análise e quase cheguei naquela pontinha assim, ó, pra começar a chorar enquanto eu falava agora aqui. Uau! Uau, de verdade. Uau, 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 uau. A primeira vez que eu ouvi falar sobre esse filme foi numa matéria da revista Mundo dos Super-Heróis, número 46. Ela tá aqui na minha frente agora, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu botar o microfone aqui. Nessa matéria, eles falam sobre um heroísmo inocente. Eles falam sobre a diferença desse filme em relação a outros filmes realistas de super-herói. E eu gostei bastante, eu fiquei curiosa na época, mas a minha internet não era tão boa pra eu conseguir encontrar o filme e eu também não encontrava em lugar nenhum pra comprar. Por sorte, eu consegui achar ele em 2020, por aí pelas internets, e eu amei muito. Eu gosto da forma como Defender é um filme realista, mas ainda assim ele coloca em cena um super-herói de coração puro. Se a gente parar pra pensar bem, o Arthur, ele não fez nada do que ele fez por fama, por dinheiro, por vingança. A única coisa que ele queria era ajudar as pessoas, assim como os super-heróis dos quadrinhos que ele lia faziam. Isso traz uma outra questão pra mim também. A questão de que realismo não significa maldade e crueldade em todos os cantos. Apesar de Defender ter um tom dramático e bem próximo à nossa realidade, ele acabou tendo um final feliz. Tipo, assim, o próprio Defender, ele morreu, mas as pessoas se sentiram tocadas pelo que ele fez. A Cat se sentiu tocada pelo que ele fez. Ele salvou ela, ele conseguiu salvar ela de uma vida horrível e difícil. Ele salvou ela das drogas, ele salvou ela da prostituição. E eu acho que isso mostra que o realismo não precisa ser pessimista. Para se desenvolver uma história realista, não é preciso colocar violência em excesso, grosseria em excesso. Eu, particularmente, não sou muito fã de filmes de super-heróis realistas. Eu acho que isso tira um pouco da essência dos super-heróis pra mim. Mas assistir Defender me fez sentir inspirada como eu me sentia quando eu tinha 10 anos de idade e tava assistindo a animação da Liga da Justiça e eu queria ser uma super-heroína. Esse filme me trouxe, ele resgatou essa sensação dentro de mim que eu tinha perdido há muito, muito tempo. Recentemente eu assisti a uns filmes de super-herói e eu não tava sentindo a inspiração de olhar e dizer, uau, eu queria ser assim. Eu só assistia e eu ficava, uau, nossa, outro filme de super-herói. Agora Defender, que é um filme de super-herói realista, próximo à realidade, me fez sentir que eu posso ser uma super-heroína também. Algo que torna a história de Defender ainda mais cativante é a forma como ele simboliza as coisas nas suas características. Ele projeta os traumas dele e as lembranças dele nas suas características. Por exemplo, o Capitão Indústria, capitães da indústria, os traficantes de droga. Ele conseguiu associar a Lua, que eu achei extremamente emocionante. Ele sempre olhava pra Lua, né, durante as suas missões, e a última coisa que ele disse pra Cat foi: eu vejo você na Lua, porque foi o que a mãe dele disse na última vez que eles se viram. Tô quase chorando de novo. Meu Deus, não faz isso em vídeo. Não faz isso em vídeo, ei. E bom, eu acho que é isso. Defender trouxe pra mim, como eu disse antes, me trouxe de volta a inspiração. Me trouxe de volta o sonho que eu tinha quando eu era pequena de ser uma super-heroína. Tipo assim, não no sentido de vestir uma malha e sair por aí batendo em pessoas ruins, mas no sentido de que eu posso fazer boas ações. Eu consigo. E eu quero terminar aqui
com uma citação da própria revista, que é a última frase da matéria, que eu achei interessantíssima e eu acho relevante até hoje. Em tempos de super-heróis cínicos e exageradamente violentos, um super-herói de coração puro pode ser tudo que o mundo precisa. Bom, pessoal, é isso aí. Eu quase chorei mais de 2 vezes. Meu Deus do céu, o que aconteceu hoje? Eu simplesmente amei Defender. Eu fiz até a minha própria roupa de Defender aqui com fita adesiva igual a ele, para deixar o vídeo mais temático. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês assistam Defender, que vocês deem uma olhada, porque eu acho que vale a pena. É um filme de super-herói muito bom. Ele tem aquela energia do super-herói, a energia da inspiração para você ser uma pessoa melhor. Pelo menos eu interpretei dessa forma. É isso aí. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse filme. Se vocês gostam de super-heróis, qual o seu super-herói favorito? O que você acha que tem que mudar ou então retornar para os filmes de super-heróis atuais? Muito obrigada por assistirem a esse vídeo. Tchauzinho e até a próxima!